Eu quero mudar minha vida, mas eu não quero abrir mão do pouco conforto que eu já tenho. E essa contradição tem me travado bastante. Porque a gente já abre mão de muita coisa só para ter o básico. Então, a ideia de abrir mão de ainda mais coisas para conseguir mudar, querendo ou não, me deixa com o pé atrás. E quando eu falo de conforto, não é nada demais, é só o básico mesmo, não é luxo. É um tempo de qualidade que você tem ali com a sua família, um tempo que você tem para você mesmo, para você conseguir fazer coisas que você gosta de fazer, né? Sei lá, jogar bola, que tem gente que gosta, fazer uma capoeira, ir na academia, jogar um videogame. O que que tem de problema nisso? Qual é o pecado disso, né? Então, assim, é um tempo ali de qualidade para você poder fazer coisas que você gosta. Porque a gente vai viver só fazendo o que não gosta, só trabalhando, isso também não é vida, né? Além do tempo ali, um tempo com a sua família, um tempo para você mesmo, tem também o lazer, né? Não precisa ser muito, mas é importante você ter um pouco de lazer ali durante a sua semana, sair para fazer alguma coisa, fazer um piquenique, ir numa piscina. Isso daí também é muito importante para nossa vida. A gente tem que aliviar o estresse, se divertir, sorrir, ver os amigos, conversar com quem a gente gosta. Isso é muito importante. E muitas pessoas acabam não fazendo porque está ali toda vez se matando de trabalhar. Outra coisa também, né, além do tempo e do lazer, é o descanso, é um sono de qualidade. Tem muita gente que abre mão do sono para trabalhar. Tem gente que trabalha em dois empregos. Então chega em casa tarde, aí vai dormir ali depois da meia-noite, já tem que acordar cedinho para ir para outro emprego. Então assim, você não está tendo um descanso, você não está tendo um sono de qualidade. E muita gente até fala: "Ah, Juan, mas a gente tem que nos anos que tem energia, né, ali dos 20 aos 30 ali, tem que ralar para conseguir conquistar as coisas e futuramente você consegue desfrutar dos resultados do seu esforço. E eu concordo com isso. Só que eu acho que você não tem que se matar demais, cara, porque a vida ela é uma só e ela não volta. Então, às vezes você vai deixar de fazer coisas, às vezes você vai abrir mão de fazer coisas importantes que você não vai ter mais oportunidade depois. Então, por exemplo, eu que sou pai, minha filha tem 10 meses. Eu sei que esse tempo não vai voltar nunca mais. Então, se eu não aproveitar com ela, eu não vou ter oportunidade futuramente, porque ela já vai ter crescido. E tem muitas coisas na nossa vida que é desse jeito, que se você não aproveitar hoje, você não vai conseguir aproveitar depois. O tempo não vai voltar. Serão outros tempos, outras responsabilidades, outras coisas que você tem que fazer. Então, assim, eu concordo em partes que você tem sim que trabalhar bastante nessa faixa etária, digamos assim, que você tem mais energia, para conseguir construir seu patrimônio e futuramente você desfrutar. Beleza, isso é realmente, eu concordo, não tenho o que dizer. Só que tem muita gente que passa do limite, sabe? Minha visão, aqui é a minha opinião. Cada um com os seus problemas, cada um com a sua vida. Só que tem muita gente que passa do limite, que faz muita coisa, que se mata tanto e às vezes nem tem tanto resultado. E eu não quero. Eu quero mudar minha vida sim, só que eu quero aproveitar minha vida também. Não só trabalhar, 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 estudar, estudar, estudar e não fazer coisas que eu gosto de fazer. E eu não acho isso errado. Você pode achar, não sei, mas na minha visão, a gente tem que nivelar as coisas, né? Tem que ser balanceado. Tem que saber trabalhar, estudar, progredir, avançar, mas também tem que saber curtir, aproveitar, se divertir, ser feliz. Minha opinião é essa, você tem que balancear. E é o que eu quero fazer na minha vida. Então, só recapitulando, o conforto que eu me refiro não é nada demais. É só um tempo, um lazer e um descanso ali que eu não quero abrir mão para conseguir ter uma vida melhor, uma vida mais próspera. Mas beleza, eu já expliquei o que seria o conforto. Mas e o que seria essa mudança? O que é que eu quero mudar? Primeiro de tudo, eu quero colocar mais sentido na minha vida. Tem hora que eu paro e penso, poxa, o que é que eu tô fazendo da minha vida? O que é que tá acontecendo? Para onde eu tô indo, sabe? Às vezes parece que nada faz sentido. Às vezes parece que a gente acorda por acordar, trabalha por trabalhar e não tem um objetivo maior, sabe? Uma missão. Sei lá, às vezes falta um sentido na nossa vida. E eu acho que tem muito a ver com a questão de você se distrair muito, ficar muito no celular, se comparar muito com outras pessoas, né? A questão da rede social acaba influenciando muito nessa parte, porque você acaba vendo muitas pessoas com vidas extraordinárias e a sua vida é simples demais. Mas na verdade,
todo mundo tem uma vida simples, né? Tirando essas pessoas que são milionárias e tal, mas todo mundo tem uma vida relativamente simples. Só que ninguém posta a simplicidade. A maioria das pessoas postam conquistas, festas, momentos ali de felicidade, e nem sempre aquela pessoa tá feliz, né? Nem sempre o dia dela tá uma maravilha. E além de mais sentido para minha vida, uma outra coisa que eu quero também com essa mudança é ter mais tempo, né? Como eu falei, tempo é uma das 3 prioridades ali para mim, dos confortos ali e tal. E assim como eu não quero perder o tempo que eu tenho, eu também quero aumentar, né? Ter mais tempo de qualidade, mais tempo com a minha família, comigo mesmo, com os meus projetos. Então, nessa mudança eu busco ter mais tempo. Porque, cara, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, é a unidade de medida mais importante, né? A nossa vida é baseada em tempo. Então, se você não tem tempo, praticamente você não tem vida. Então, o que eu quero? Ter mais tempo. E, consequentemente, mais dinheiro. Porque também é osso. Se você tem muito tempo sobrando e você não tem dinheiro para fazer as coisas que você tem vontade, não adianta de nada. Você só vai ficar no tédio. Então, uma das coisas que eu quero com essa mudança é ter mais dinheiro. Dinheiro é um poder. Com o dinheiro, muitas coisas se tornam possíveis. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de comprar coisas que hoje eu não tenho condições de ter. Cara, dinheiro é a base de tudo, né? Não tem o que falar. Quanto mais dinheiro você tiver, mais liberdade, digamos, mais qualidade de vida, talvez. Depende muito da pessoa, né? Tem muita gente que diz, dinheiro não traz felicidade. De fato, o dinheiro não traz felicidade. Só que resolve 1001 problemas que você tem. A maioria dos problemas que todo mundo tem é relacionado a dinheiro, a não ser saúde. E mesmo assim, quando é relacionado à saúde, grande parte dos problemas envolve dinheiro. Porque você tem que comprar medicamento, você tem que pagar cirurgia às vezes, ficar hospitalizado, e tudo isso tem gasto, né? Às vezes o hospital é em outra cidade, você tem que gastar com transporte. Então, querendo ou não, tudo gira em torno do dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, menos problemas você vai ter. E para finalizar, mais autonomia, né? De fato, mais liberdade. Como eu falei no vídeo anterior, questão da CLT. Você fica preso, você não consegue viajar porque você tem que estar trabalhando, você não consegue aproveitar uma festa à noite porque no dia seguinte você tem que ir trabalhar. Então, assim, cara, uma pessoa que é CLT não tem muita autonomia. Mas, enfim, o papo não é esse, né? Eu só falei disso porque é uma das coisas que eu quero ter. É uma das mudanças que eu quero realizar na minha vida. Então, só para resumir, para contextualizar aqui direitinho. Eu quero mudar de vida, mas eu não quero perder o conforto que eu já tenho. O que seria esse conforto? Tempo, lazer e descanso. O básico do básico. Se alguém vier aqui falar que é pedir demais, Ave Maria, o que é que vocês estão fazendo da vida de vocês? Então, esse é o conforto. E a mudança é o quê? Mais sentido, mais tempo, mais dinheiro e mais autonomia. Também coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Então, para mim, faz sentido esse desejo, sabe? E é como eu falei no início do vídeo. Eu sei que eu preciso mudar, eu quero mudar, só que ao mesmo tempo eu sei que eu tenho que abrir mão de algumas coisas e isso acaba me travando. Mas o que de fato acontece? Por que eu travo? Por que as coisas não acontecem naturalmente como eu planejo? Primeira coisa, muito frequentemente eu acabo sem saber o que fazer. Eu me sinto perdido, sabe? Eu não sei se eu faço uma faculdade, eu não sei se eu faço um curso técnico, eu não sei se eu tô seguindo o caminho certo aqui no YouTube. Então, assim, às vezes eu fico perdido. Eu falo, meu Deus, será que eu tô seguindo o caminho certo? Será que eu tenho que ir por aqui, por ali? Então, são tantas opções, são tantos caminhos que a gente fica travado e não sabe qual deles seguir. Então, esse é um dos problemas que eu tenho. Só que eu já estou trabalhando nisso também, né? Porque não adianta você ficar com a mente cheia, não vai conseguir tirar conclusão nenhuma. E vai ficar travado mesmo. Então, o mais viável, o que eu estou tentando fazer, é parar, pensar com calma em cada opção, o que não for tão bom assim eu descarto, e daí eu vou vendo o que é melhor para mim. Outra coisa que me faz travar é a procrastinação. Por quê? Eu fico com aquele pensamento de que eu quero aproveitar o meu tempo. Então, às vezes eu não faço alguma atividade porque eu vou pensar assim, poxa, se eu fizer isso, o tempo vai passar e eu não vou aproveitar. Por exemplo, um dia de folga. Um dia de folga, eu poderia arrumar a casa, estudar, né, fazer alguma coisa produtiva. Aí eu penso, pô, se eu for fazer isso, o dia vai passar assim e amanhã eu já trabalho. Então eu quero jogar, eu quero assistir, para tipo aproveitar fazendo coisas que eu gosto.
Só que é aí onde eu me ferro, porque eu deixo de fazer as coisas que têm que ser feitas para que eu consiga atingir meu objetivo. E eu acredito que isso é um problema de muita gente, cara, muita gente mesmo. E a gente tem que buscar evitar isso, né? Porque não adianta também. A gente tem sim que ter um tempo de qualidade e tudo, mas a gente precisa fazer o que é necessário. Outra coisa também, eu sinto que eu não posso arriscar o que eu já conquistei até agora. Eu tenho dinheiro guardado, né? Como eu falei, às vezes eu penso em pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa, só que eu fico com medo de não dar certo e eu perder o que eu já conquistei até aqui. E eu sei que muitas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, que tiveram sucesso é porque elas se arriscaram, né? Já dizia aquela música, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Só que, pô, pensa, você trabalha ali 4, 5 anos, junta um dinheiro, você não quer arriscar ele tão facilmente, né? Você tem aquele dinheiro, mas foi fruto do seu suor, do seu esforço, do seu trabalho. Então você pensar em investir em alguma coisa e perder do nada é complicado. Então eu fico com receio referente a isso também. E uma coisa que me pega bastante é que eu fico desanimado com a realidade do nosso país. Poxa, querendo ou não, influencia bastante todo mundo, né? Porque tá tudo muito caro, tudo que você faz hoje você paga imposto, nada que você compra é de verdade seu, né? É do governo. Porque se você tem uma moto, é sua, mas se você não pagar o IPVA dela, a polícia vai prender e daqui a pouco você perde a moto. Então, tipo assim, tudo que você tem, na verdade, não é seu, é do governo. Você está usando ali temporariamente. E isso desanima muito, né? Tipo, você. É tudo caro, cara. Você vai no mercado, comprou uma coisinha ou outra, R$ 200. Você vai comprar uma roupa, dependendo ali o que, é que você compra, 400, R$ 500. Isso tudo desanima a gente, né? E o desânimo é uma coisa bem preocupante e que você deve colocar atenção. Porque às vezes você deixa de fazer as coisas justamente porque você está desanimado. E você não pode fazer isso. Você tem que buscar um caminho ali, um meio, para conseguir superar isso e fazer o que tem que fazer. E por outro lado, é justamente isso também que faz eu querer mudar, né? Porque tá tudo caro, tudo é imposto, tudo difícil. Então a gente quer mudar para conseguir tornar as coisas um pouco mais fácil. E eu percebi que eu não tenho medo de mudar. Eu tenho medo de perder o que eu já conquistei sem saber se eu vou ganhar algo melhor depois. Mas beleza, eu já falei aqui a minha visão de mundo, as coisas que eu quero, mas o que de fato eu estou fazendo para conseguir mudar? Para conseguir ter essa mudança que vai me fazer ser a minha melhor versão, o melhor Juan? Eu estou tentando melhorar em 3 frentes: a minha mente, o meu corpo e o meu dinheiro. Primeiro, eu estou buscando mais conhecimento através de livros e vídeos. Então, eu já li 6 livros. Deixa eu pegar aqui. Eu já li. Na verdade, eu li 5, tô no sexto. Eu li esses 5 livros aqui, que eu já falei sobre eles no canal. E agora eu tô lendo Hábitos Atômicos, um livro muito conhecido, é um best-seller, né? Muita gente já leu. E é um livro muito bom. Então, eu tô buscando conhecimento através dos livros, né? Através de vídeos. Sempre que me surge alguma dúvida referente a algum assunto, seja do meu cotidiano, ou seja algum assunto aleatório, eu busco ali para entender o que está acontecendo, entender como que aquilo funciona, né? E de fato isso ali vai aprimorando o seu conhecimento. Segunda coisa, eu tô treinando, né? Eu voltei a treinar, na verdade, porque eu já treinava antes, mas é osso. A gente às vezes acaba parando, né, e tudo mais, mas eu voltei a treinar, voltei a me alimentar melhor, agora eu tô me alimentando bem. E isso é bom para 2 aspectos importantes na nossa vida. Primeiro, saúde, né? E segundo, a estética, que é muito importante para nossa autoestima. Então, eu pretendo dar continuidade com isso, tá? Eu e minha esposa, a gente tá treinando junto, e querendo ou não, um vai motivando o outro, né? Às vezes um tá desanimado, mas daí o outro já chama, e assim a gente vai levando. Até agora tá massa, e é uma coisa muito boa pra gente fazer, né? É uma coisa muito boa pra evoluir. Terceiro, tô aqui presente no YouTube, né? É como eu falei, o meu plano para conseguir mais liberdade financeira, né, é o YouTube. Então, eu estou presente no YouTube, estou gravando meus vídeos, estou buscando formas do que eu posso fazer para conseguir ter sucesso e ter resultado no meu canal. A quarta coisa, eu estou tentando mudar alguns hábitos para melhorar a minha produtividade. Por isso mesmo que eu estou lendo aquele livro que eu mostrei para vocês. Então, assim, eu percebo que tem algumas coisas que eu posso mudar na minha rotina que vai melhorar. Então, eu estou tentando mudar isso, né? Acordar mais cedo, dormir mais cedo, ficar menos tempo no celular, estudar mais. Isso daí são coisas que eu estou tentando colocar aos poucos na minha rotina. E quinto, aproveitar mais com a família, né?
Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa com a família para mexer no celular, a gente deixa de ter um almoço ali com todo mundo para fazer outra coisa, para sair. Então, assim, você tem que valorizar a sua família, as pessoas que você ama, porque uma hora você não vai ter mais. Então, você só vai querer que o tempo volte e o tempo não vai voltar. Então, aproveite com a sua família. E essas são as 5 coisas, os 5 pilares. 5 não tem plural. E essas são as 5 coisas que eu tô colocando em prática. Os 5 pilares, digamos assim, para melhoria pessoal, para minha melhoria pessoal. Inclusive, deixa aqui no comentário se você tiver alguma sugestão de alguma coisa que eu posso implementar na minha vida, né, para melhorar, para ser uma pessoa melhor. Deixa aqui no comentário. A verdade é que a minha vida ainda não está resolvida. Está longe disso e em muitos momentos eu ainda me sinto perdido. Mas pelo menos eu sei o que eu quero. E também sei que eu não posso ficar parado. Então eu estou tentando fazer com que o conforto não seja uma prisão e acabe matando os meus sonhos. No fim das contas, eu estou tentando balancear para não pender nem muito para um lado, nem muito para o outro. E esse canal é justamente para registrar os meus progressos, as minhas falhas, meus aprendizados e quem sabe ajudar alguém que esteja na mesma situação que eu. Se isso tudo que eu falei parece com a sua vida, talvez esse canal faça sentido para você, então considere a sua inscrição e o seu like para ajudar.